Conversa com o especialista. Oferecimento Oral Mob, clínicas odontológicas. Com você do início ao fim. E CZ Distribuidora, comércio e distribuição de linha Home Care. Você já ouviu falar em cálculo renal? Conhecida popularmente como pedra nos rins? O médico urologista explica tudo sobre o assunto. Fique com a gente! O que são pedra nos rins ou cálculos renais? Bom, primeiramente, o rim é um órgão responsável por filtrar o sangue. Ele faz essa filtragem e produz a urina. A urina muitas vezes contém alguns minerais e quando esses minerais estão em excesso, eles podem se agrupar, formar alguns cristais e esses cristais, com o passar do tempo, formar o que a gente chama de cálculo, que popularmente é conhecido como pedra. Como se forma um cálculo renal? Bom, o cálculo renal ele se forma através da precipitação de minerais na urina. Então, quando esses minerais estão em excesso ou quando há pouca água na urina, esses minerais podem se precipitar, se cristalizar e, consequentemente, com o agrupamento desses cristais, formarem o cálculo. Quais são os sintomas? Bom, isso depende muito. Um cálculo ele pode ser desde assintomático, ou seja, não causar qualquer sintoma, até causar uma cólica renal intensa. Isso depende muito da localização e do tamanho do cálculo. Cálculos geralmente no rim tendem a não obstruir o fluxo da urina e, consequentemente, não causarem muitos sintomas. O cálculo renal ele causa uma dor intensa, causa aquela famosa cólica renal, que é uma dor lombar forte, quando ele obstrui o fluxo da urina. Geralmente quando ele tranca na estrutura que a gente chama de ureter, que é a estrutura que conduz a urina do rim até a bexiga. Quando o cálculo obstrui, se desloca e obstrui o ureter, ele causa uma dor intensa, geralmente uma dor lombar que vem em direção à barriga e muitas vezes acompanhado de náusea e vômito. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do cálculo renal ele é feito através de exames de imagem. Normalmente o exame inicial é a ecografia de abdômen, mas também a tomografia de abdômen tem um papel importante na avaliação do cálculo. Então, esses dois exames a gente utiliza pro diagnóstico. Como é feito o tratamento? O tratamento do cálculo renal evoluiu muito nos últimos anos. A gente tem dado preferência por procedimentos menos invasivos. Hoje, a maioria dos cálculos pode ser tratado por endoscopia, que é um procedimento menos invasivo, não tem corte e que a gente utiliza a próprio orifício onde sai o xixi para acessar o trato urinário e assim fazer a fragmentação e a remoção dos cálculos. Como prevenir os cálculos renais? Bom, a principal prevenção dos cálculos renais se dá através da mudança de estilo de vida e mudança na alimentação. A gente sugere que os pacientes ingiram menos sódio, ou seja, comam menos sal na sua dieta do dia a dia, bebam mais líquido, principalmente água, e também pratiquem mais exercício físico, procurem perder peso, procurem controlar bem o diabetes como uma forma de prevenção geral. Pacientes que têm cálculo de repetição merecem ser avaliados de forma individual, por uma equipe multidisciplinar, pelo urologista, pelo nefrologista e também fazer o segmento com um nutricionista muitas vezes é importante nesse perfil de paciente. Conversa com o especialista. Oferecimento Oral Mob, clínicas odontológicas. Com você do início ao fim. E CZ Distribuidora, comércio e distribuição de linha Home Care.